Autoave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje pomos em destaque os serviços que no município cuidam das questões da proteção civil, que desde 15 de maio entraram na fase designada de Bravo, a segunda na escala dos níveis de prontidão definidos pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Como é sabido, e sempre aqui se recorda, os incêndios florestais são causa de prejuízos económicos, mas também, e isso interessa-nos a todos, causa de prejuízos ambientais que contribuem para um dos temas da atualidade, que são as mudanças climáticas, e muitas vezes isso é esquecido. Na zona operacional da nossa área estão envolvidos os bombeiros, mas também outras entidades e meios que passam pela GNR, PSP, associações locais, como a Associação de Defesa da Floresta do Minho e juntas de freguesia. Como se sabe, o município, como entidade administrativa territorial, é a entidade coordenadora da Proteção Civil do Concelho, e integra também este conjunto que pretende prevenir e, quando acontece, controlar e eliminar as ocorrências de incêndio em particular. O assunto principal do Falar daqui de hoje, desta forma, tentando contribuir para o entendimento do fenómeno e para o empenho de todos. Convidamos e temos em estudo o Paulo Miranda Fernandes, que é vereador responsável da área da Proteção Civil, e o António Macedo, o comandante do Corpo Ativo dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. Por dificuldades pessoais não estão presentes outras entidades envolvidas, como a GNR, a Administração Florestal, mas estão, pensamos, as principais entidades do dispositivo local da prevenção e combate a incêndios. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Comandante, eu começo por referir aquilo que são os meios. Segundo os dados que colhi na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, este ano há menos homens, menos viaturas e há apenas mais 4 meios aéreos, relativamente ao ano de 2014. Boa tarde, José Luís, boa tarde, seus ouvintes. Começo por agradecer à Rádio Autoave, que mais uma vez começa a dar nas vistas, a prestar este serviço público de informação a todos os nossos ouvintes. E também, neste caso, ao meu parceiro, que se encontra aqui, o Dr. Paulo Miranda, em representação da Câmara Municipal e como responsável da Proteção Civil no município de Vieira do Minho. Respondendo à pergunta de José Luís, o que tenho a dizer é o seguinte: de facto, os meios que são colocados à disponibilidade do DECIF 2015 são da inteira responsabilidade do Governo e são eles é eles que lhes compete, em função da disponibilidade financeira, da disponibilidade humana e de meios, assegurar durante estas duas fases, e é Bravo que já começou no início do mês e depois a Charles que se segue, os meios que, enfim, que conseguem ter à sua disponibilidade, sendo certo que de um ano para o outro as coisas são mais ou menos as mesmas. E se atendermos que o ano passado que as coisas até foram favoráveis no que ao combate a incêndios diz respeito, este ano possivelmente, e tudo indica que não vai enganar naquilo que vou dizer, as coisas vão ser totalmente diferentes. Temos uma área florestal e de mato grande que não foi acautelada durante este tempo do defeso e, portanto, se não ardeu ano passado, naturalmente que este ano vai arder. E se olharmos para a parte histórica e para aquilo que era habitual na nossa população, que há várias dezenas de anos, é que, enfim, eram as próprias populações que zelavam pelo património que estava e que era adjacente às suas freguesias e localidades, limpavam, havia um cuidado mais acentuado e havia o próprio período considerado de queimas em que as próprias populações se cuidavam e se juntavam e tratavam de cuidar dos terrenos adjacentes à freguesia, que falamos nos baldios, esses terrenos eram altamente cuidados e, portanto, o problema de incêndios não é aquilo que se prepara neste momento. Nós temos
um concelho muito envelhecido e naturalmente que se a própria população não cuida dos terrenos e o Estado nesta matéria também não dá exemplo nenhum, naturalmente que vamos ter incêndios. Portanto, os meios são sempre cada vez menos. Mesmo que haja da parte da tutela uma preocupação de aumentar todos os anos os meios para o combate de incêndios, o certo é que depois não se acautela aquilo que é, para mim, a parte responsável e que, no fundo, acautela tudo isto, que é a prevenção. A prevenção não existe. Mas, de qualquer modo, a questão, por exemplo, da limpeza das matas, há aquela obrigação e hoje percebe-se a Proteção Civil, nomeadamente a área da Proteção Civil do município está empenhada nisso e é com frequência que sabemos de situações em que as pessoas são avisadas para resolverem a questão de proteger as zonas habitáveis, mas a verdade é que quem tiver uma mata gasta muito dinheiro para a limpar. E não há apoios. Em termos legais, todos nós sabemos, pelo menos as pessoas que estão mais ligadas aqui ao setor e os responsáveis autárquicos muito mais ainda, que há a responsabilidade dos proprietários de fazer limpezas, mais ainda daquelas pessoas que têm propriedades em zonas habitacionais que também têm que limpar à sua volta. Mas não são essas às vezes as partes que mais nos preocupam, porque aí às vezes já é a parte final. O que nos preocupa é a parte mais densa de floresta ou de mato, que é essa que não é limpa. Mas também consideramos haver alguma dificuldade de parte dos proprietários florestais e agrícolas que têm esses montes, que uma mata que lhes dá pouco proveito, porque só tem mato, que rendimentos é que eles têm para conseguir fazer essa limpeza, porque sabemos que eles, sendo uma população envelhecida, têm dificuldade em manobrar máquinas. O nosso território é acidentado, portanto não é qualquer máquina que entra por propriedade dentro e que faz a limpeza. Portanto, todo o trabalho que é manual é extremamente caro, mesmo que seja feito com o auxílio de máquinas motorizadas, aquelas roçadoras que conhecemos, é um trabalho que não deixa de ser manual e que é dispendioso. Portanto, eu percebo muito bem que as pessoas digam assim, olha, eu tenho uma mancha florestal ou uma mancha de mato com 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Para limpar aquilo são precisos 2 dias, 4 homens. Cada homem leva 50 ou 60 euros. Portanto, não tem rendimento nenhum. Enfim, consegue-se compreender um bocado isto. É o próprio sistema que está... Além de que os matos hoje não têm a utilização que naturalmente, porque se atendermos que aqui há uns anos atrás esses matos eram limpos porque serviam, quanto mais não fosse, portanto, para a cama para os animais e depois era aproveitado nos próprios campos como estrume, passa a expressão. A verdade é que neste momento já ninguém hoje vai fazer a limpeza dos matos, pontualmente uma faixa que façam limpeza, mas o grosso fica no monte. E nós aqui em Vieira temos esse exemplo em várias localizações em que temos um incêndio, por exemplo, em fevereiro, março, depois vem o período das chuvas em abril, maio, depois vêm as temperaturas mais altas e em novembro ou dezembro há incêndios. E, portanto, estamos quase como aquela mulher que teve um parto em janeiro e teve outro em dezembro. Portanto, isto também acontece nos incêndios. Há incêndios na altura de janeiro, fevereiro, março, e depois há o período de verão bravo e a fase Charlie, e depois na fase já final do ano, setembro, outubro, novembro, volta novamente a haver incêndios. Isto não é inédito. Portanto, é o problema que nós temos nas nossas localidades, é que a vegetação, aqui chove, depois no verão as temperaturas são altas, portanto a vegetação cresce, não há limpeza, não há aceiros, não há rifes, a cultura de cuidar da floresta também ainda não está muito enraizada atualmente na população, e depois há os incêndios, e nós temos um grande problema que é a área que está adjacente aqui ao Concelho de Vermelho, em termos de atuação própria dos bombeiros, começa a substituir certo tipo de vegetação. Antigamente era predominantemente com pinheiros e com carvalhos e outro tipo de vegetação. Neste momento estamos a ser ultrapassados mais defensivas em relação à evidente que, e depois a própria gestão destes espaços, que não nos compete a nós bombeiros, mas que uma preocupação que eu tenho, é que os produtores, que são terrenos relativamente pequenos, digamos com poucos hectares, e as pessoas gostam de levar as plantações que fazem de eucaliptos até ao limite.
às vezes mesmo em cima de linhas de água. E o proprietário que está ao lado, naturalmente, faz o mesmo. Portanto, não há uma zona de descontinuidade. E nós olhamos depois, e temos aí vários exemplos, basta abrir os olhos em algumas áreas. E a gente olha e diz, pá, isto aqui está tudo cheio de eucaliptos. Pois, naturalmente, não havendo caminhos, não havendo aceiros, não havendo áreas de descontinuidade, os incêndios depois estão muito difíceis de controlar. Terá sido essa uma das dificuldades no incêndio ainda de inverno na zona de Pinheiro Vilar Chão. Uma das dificuldades. É só mais um exemplo, temos muitos. Nós temos, por exemplo, a Focelca tem no Concelho de Verde Minho uma área vasta de plantações e que são gestores. Eles levam, e são profissionais a gerir aquele espaço, mas eles levam também o território deles a limites. E nós, aqui em Verde Minho, uma das pequenas e poucas situações que temos de delimitação dos espaços ainda é pelas linhas de alta tensão. Como sabe, as linhas de alta tensão não podem ter à superfície no terreno vegetação que vá para além de 1 metro, porque eles fazem limpeza desses terrenos, e isso é um limite natural que nós temos, para além das linhas de água, naturalmente, pelo menos com água parada, que são as albufeiras. Mas depois tudo o resto quase que há uma continuidade, e isso dá-nos grandes dificuldades. Já não falo nos caminhos florestais que, enfim, que cada vez estão piores nessas áreas de floresta, porque houve há relativamente pouco tempo cortes de árvores e então as próprias máquinas vão criando caminhos, ou houve plantação e abrem caminhos, porque todo o resto dos caminhos começam a ficar, muitos deles, intransitáveis. Agora, houve um grande esforço e também um bocado em razão do Rally de Portugal, em que a parte da floresta e a área da Serra da Cabreira foi recuperada, e isso foi sempre uma das coisas que eu defendi. O Rally em Verde Minho trouxe-nos sempre essa vantagem, que era pelo menos as estradas eram arranjadas. Nós estivemos agora parados durante uma dúzia de anos, portanto, no que diz respeito aos rallies em estrada de macadama ou de terra. Portanto, houve uma altura em que entendeu-se que o rally era em estradas de alcatrão, que só trazia constrangimentos à população, como sabe. E descurou-se as estradas da serra, e elas ficaram, desgraçadamente, intransitáveis, com grandes dificuldades. Teve aí o Exército agora a fazer a reparação e a manutenção, e nesse aspecto o município atendeu àquilo que nós fomos dizendo ao longo dos tempos, porque cada vez mais, e isto é uma promessa da própria Câmara, que vai atender muito à área florestal, mas o certo é que está um bocado abandonada. Enfim, os bombeiros também só cá estão para fazer o combate, não é para fazer o resto. Estou a lembrar, é apenas a talha de foice, a propósito desta última parte da intervenção do comandante Macedo. O município tem, naturalmente, um plano de limpeza e arranjo das acessibilidades. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Alto Ave. Obrigado pelo convite para estar aqui em nome da Câmara para falar sobre esta problemática dos incêndios que nos aflige a todos. Mesmo não sendo proprietários, eu sou daqueles que acho que os prejuízos ambientais são irreparáveis. Basta ver o efeito depois, quando vêm as primeiras chuvas. Em privado, pelo menos, não dão tão boas fotografias? Não dão. Relativamente aos caminhos florestais, aqui o comandante Macedo já aqui referiu o esforço que a autarquia, juntamente com o Exército, um bocado a reboque do Rally de Portugal, é certo, de proceder ao arranjo de alguns caminhos. É pouco, temos certeza disso, e continuaremos a melhorar. Temos a equipa de sapadores que está, contrariamente ao que acontecia nos anos anteriores, agora está em permanência a trabalhar connosco e a fazer o trabalho que está destinado no âmbito do serviço público, mas agora está, fora esse trabalho, está praticamente em exclusividade connosco, e por isso temos desenvolvido mais alguns trabalhos. Com custos para o município apenas, ou com apoio? Obviamente teremos que reforçar a verba para se os temos mais tempo, temos que pagar mais, mas são custos que são necessários, ainda que insuficientes.
porque é bom lembrar que até 2010 havia 2 equipas de sapadores no concelho e a partir de 2010 só temos uma. E agora é complicado voltarmos a ter 2 que tanta falta faziam nesta problemática dos incêndios, porque, como aqui disse o Comandante Macedo e muito bem, o problema aqui não se trata, a questão não é só com meios, a questão aqui tem a ver muito com a prevenção. E com o ordenamento. E o ordenamento. E nós temos, para além de termos uma população idosa, temos muito abandono da propriedade. A propriedade que era da pessoa A ou da pessoa B, hoje em dia já são os seus herdeiros, que não estão presentes porque foram procurar melhores condições de vida fora de Vieira de Minho e praticamente abandonaram a propriedade e isso também contribui em grande parte para os incêndios, ou pelo menos dificulta o combate. Em termos de, mesmo aqueles que cá estão, é difícil às vezes fazerem um investimento sério na floresta, uma vez que as propriedades são pequenas e, como se costuma agora dizer, é preciso ganhar escala, que muitas vezes não a tem. E por isso, aproveito para dizer e relembrar mais uma vez, a Câmara tentou lançar aí uma bolsa de terras para essas pessoas que não utilizam, não fazem uso da terra. Qual foi a reação? Temos tido algumas abordagens. É certo que é difícil porque nós aqui no Minho somos muito presos, muito agarrados ao pequeno à terra. Bocadinho. E isso está na nossa gênese. E sempre o que é meu é meu. E sempre o que é meu é meu. O que é meu é meu e a história mostra-nos que houve grandes disputas por causa do uso da terra e é complicado. Mas a Câmara lançou a Bolsa de Terras também porque teve pedidos de informação de jovens e menos jovens a solicitar se tínhamos aderido a esta Bolsa de Terras que foi lançada pelo Ministério da Agricultura. Tendo em conta os projetos novos que aparecem com novas mas a Bolsa de Terras não é só para os projetos agrícolas, também é para projetos florestais. As pessoas podem eventualmente, se não fazem uso da terra, cedê-la, embora que a troco de uma renda, obviamente, e devidamente salvaguardados juridicamente, para que alguém faça uso dela, porque isso se calhar é um bom contributo para a diminuição dos incêndios. Mas uma intervenção que o município tem já prevista é a beneficiação ou requalificação, se quiser chamar, do traçado do traçado florestal entre Zebral e Serradela. Sim, a estrada. Esse é um primeiro passo. Sim, o acesso vai ficar muito mais facilitado. Embora, mas ambientalmente mais, digamos, mais equilibrado, pergunta-me. Como assim? Uma vez que se trata de uma estrada natural, macadama ou terra batida, como dizia o comandante, essa é a estrada natural da Serra. Sim, ela vai ficar em Alcatrão, não é? E agora vai ficar em Alcatrão. Pronto. Há quem defenda que se deve limitar o acesso à serra que é uma forma de limitar os incêndios. E há quem defenda exatamente o contrário, que se houver mais pessoas a passar e a transitar na serra, que quem provoca os incêndios ocupa melhor a serra, vai ser dissuadido desses intentos. Esperemos que assim seja, esperemos que com mais passagem, no caso dessa estrada que falou, que haja menos intenção de provocar incêndios. Relativamente aos meios, os bombeiros, na última conversa que aqui tivemos, a propósito do aniversário dos bombeiros, manifestou, se eu percebi bem, alguma carência, digamos, de pelo menos um equipamento, uma viatura. Eu às vezes sou acusado de ser muito enérgico naquilo que vou pedindo, e eu estou nos bombeiros
muito aberto e muito transparente, sem interesses subjacentes à minha postura. Portanto, eu, quando peço e quando exijo, naturalmente é porque tenho consciência da necessidade dos meios. Quando foi a última entrevista neste mesmo local, isto por ocasião do início das comemorações dos 75 anos dos bombeiros, que estava também cá presente o Sr. Presidente da Direção, e foi nessa altura que veio à conversa os meios e as necessidades. Eu disse que de facto que Verde Minho precisava de reforço de meios de combate a incêndios florestais, porque são os meios que nós temos que com maior desgaste, e aqueles que de ano para ano vão apresentando um desgaste acentuado, e que urge quase de ano a ano fazer a reparação. Ou seja, nas associações e nos corpos de bombeiros que trabalham a sério e que têm, em termos financeiros, capacidade para tal, ao fim de uma época de incêndios, se é que se pode chamar uma época de incêndios, portanto na época baixa, a partir de novembro, os carros vão todos para as oficinas, estão todos reparados, são pintados, são reparados em termos mecânicos e em termos de chapa e pintura, e no início do ano apresentam-se carros quase novos. Nós aqui... Mas apenas com as finanças dos bombeiros? Naturalmente, a menos que tenham sido avarias ou acidentes resultantes do combate, que aí há uma comparticipação da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mas é um desgaste natural. Os carros vão para estradas e para caminhos e para picadas na serra e nos montes, que, enfim, com caminhos estreitos, há sempre toques, há sempre quedas em buracos, etc. Portanto, há um desgaste natural dos materiais. E nós tínhamos, em termos de parque automóvel, algum déficit nos carros de combate a incêndios florestais, ao contrário dos carros de saúde pré-hospitalar, que houve um grande investimento nos últimos anos. E eu recordo que o Dr. Dalot, antes de sair, portanto, a preocupação primeira foi de facto dotar os bombeiros de Verde Minho com carros de saúde em condições, e nós temos. Portanto, foram comprados numa frota, agora não me lembro, mas só na área foram 2 ambulâncias de socorro, mais a do INEM, mais 2 ambulâncias de transporte de doentes, mais 4 ambulâncias de transporte de doentes múltiplos, portanto, aquelas com cadeiras. Portanto, foi um investimento considerável. E estávamos, se mantivessem na direção... que não tem atualmente o retorno naturalmente, previsto. Mas na altura eram os carros comerciais que iam dando dinheiro para a manutenção portanto, do quartel. Entretanto, havia necessidade de fazer, portanto, a alteração e a substituição e reparação dos carros de combate a incêndios, porque estavam a ficar extremamente degradados, e foi isso que eu quis demonstrar e fui demonstrando. Posso dizer que ao longo deste ano temos um carro, um veículo florestal pesado, já com alguns anos, que foi reparado, está impecável. Foi adquirido porque o que estava, que era um veículo também muito versátil em termos de incêndios florestais, mas que a reparação do mesmo era dispendiosa e, portanto, não justificava e não havia verbas suficientes para o pôr, apesar de ser já antigo, pôr operacional. Portanto, optou-se por alienar e adquirir um outro em segunda mão, mas impecável. Portanto, curiosamente foi hoje feito o pedido, hoje, agora que estamos a gravar, foi feito o averbamento dele para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, para poder já estar em funcionamento, porque só hoje foi possível fazer a colocação, a instalação dos rádios. Portanto, é mais um veículo. Depois temos um outro também que ainda recentemente eu e os 2 colegas de comando tivemos a falar da necessidade de o reparar ou mesmo fazer uma substituição desse carro, que é outro carro médio que só tem 2 lugares, mas que dá-nos uma garantia por ser estreito de ir a determinados sítios que não vão os outros. Mas pronto, temos também noção que há alguma dificuldade de tesouraria, que esse aí já fica... Mas a questão que eu ponho hoje, que pelas dificuldades que são evidentes, não só em Verde Minho, mas no país, todos os comandos em geral se queixam disso, que é da falta de bombeiro, porque as pessoas vão abandonando. Sim, mas a nível de meios... Aqui em Verde Minho... Sim, Zé Luís, mas só para terminar, relativamente a meios, aquilo que eu disse há
em fevereiro, portanto, agora que estamos já em junho, já não está tão atual, porque já foi feito algum esforço da parte da direção e, como eu disse, já foi adquirido um veículo e agora também não tenho legitimidade para chegar à beira das direções, quero mais, porque, enfim, já foi feito um esforço substancial. E neste momento penso que também não é aquilo que eu pretendia, não é aquilo que entendo que é o suficiente e bastante para atuar, mas já é o mínimo. Mas deixe-me perguntar-lhe em particular quanto é que um comandante está satisfeito. Nunca está satisfeito. E eu não seria correto se dissesse que estava satisfeito. Não é em defesa nem em crítica a quem faz a gestão da casa, mas é uma questão natural. Nós queremos sempre estar muito bem preparados, porque não raras vezes nós pensamos que estamos com os meios suficientes e de um momento para o outro olhamos para o quartel e não temos carros, porque não era a primeira vez que estavam 2 ou 3 carros em simultâneo inóculos, portanto, de lado a aguardar a reparação. Isto já aconteceu aqui em Verduinho. Portanto, nós queremos sempre mais alguma coisa. Agora, voltando à pergunta que formulou logo a seguir, quanto a meios humanos, ao pessoal, que é o mais importante. Rui Vens parece estar com alguma dificuldade. Rui Vens tem e eu sou comandante há 9 anos, há 4 ou 5 anos para cá, temos uma grande dificuldade com Rui Vens. Rui Vens tem, não é Rui Vens, é em todas as freguesias do Vieira do Minho, tirando as que mais próximas da vila, há alguma dificuldade em fixar a população. Não havendo emprego, não havendo trabalho para as pessoas naturalmente têm que ir à procura de emprego fora. Rui Vens, temos uma secção que agora já não é uma secção, que não tem elementos. Chamou-lhe agora posto avançado. Um posto avançado de socorro, porque para ser secção teria que ter uma secção, e uma secção é, digamos, 24 elementos, no mínimo. Portanto, são 2 brigadas de 4 equipas e mais as FIAs diretas, portanto, não temos capacidade para ter lá uma secção. Temos uma extensão de socorro com todos os meios que não temos, bombeiros para os carros que lá temos. Nós, se pusermos os carros a funcionar, neste momento temos, porque entraram agora mais 6 bombeiros, tínhamos 4. E não nos podemos esquecer que 4 desses são profissionais. Portanto, eu sempre me opus ao encerramento daquela secção, mas tenho noção que acarreta um custo considerável para a associação. Não é para a Junta de Freguesia, não é para a Câmara Municipal, não é para os baldios, não é para a Comissão Fabriqueira, não é para nenhuma dessas entidades, é para a Associação Humanitária. A Associação Humanitária é que é a entidade patronal. E eles é que têm que ter, ao fim do mês, dinheiro disponível para pagar aquelas 4 pessoas, que são bombeiros profissionais, e que têm atrás deles uma família. Mas pergunta-se como entidades interessadas, a autarquia local, a Junta de Freguesia, os todos são interessados, também. Mas quando vamos a ver quem é que tem a responsabilidade, claro, é a entidade patronal. E a entidade patronal é que tem que desembacilhar-se dos problemas e tratar de arranjar dinheiro para pagar essas pessoas. E se dissermos, eu com muita pena que eu tenho que dizer, mas é verdade, se disséssemos que os bombeiros estavam cá para rentabilizar o serviço, então aquilo fechava. Se fosse um serviço em termos empresariais, aquela secção ou aquela extensão de Vieira do Minho já estava fechada, porque dá prejuízo, naturalmente dá prejuízo. E eu, só para completar isto, em Vieira do Minho também temos são 22 profissionais, tirando os 4 lá acima ficam 18, mas depois ainda temos mais 2, um administrativo e uma senhora de limpeza. Portanto, isto acarreta uma grande responsabilidade para a própria associação, e depois, tirando estes 22 profissionais operacionais, temos outros tantos voluntários, que são todos voluntários, mas só na matriz voluntária, e temos agora mais 10 que vão entrar dia 18 ou dia 19, portanto, isto vai dar um conjunto de 55, 56 bombeiros no quadro ativo. Se me disser é pouco, de facto, já fomos 120 ou 110, mas também não podemos dizer que era a mesma coisa, porque neste momento, e quando fui bombeiro, também éramos 110 ou 120. Neste momento, qualquer bombeiro sabe muito mais do que os bombeiros de outrora, porque há outros conhecimentos, há outras técnicas, há outra formação e outras responsabilidades e exigências que não havia na altura. Portanto, eu estou contente com os poucos bombeiros que tenho, porque os poucos que tenho consciência que são bons. Isso é uma garantia. E relativamente àquilo que é sempre recorrente também nestas conversas, que é a facilidade ou a maior facilidade ou dificuldade das entidades patronais a bombeiros voluntários facilitarem a vida quando são chamados para o socorro. Ora bem, em termos legais, todos os funcionários
públicos que sejam cumulativamente bombeiros voluntários, está em lei, são dispensados do serviço sem que isso lhes acarrete qualquer tipo de prejuízo. E os privados? Os privados, já Depende da vontade. A entidade patronal, naturalmente, é que tem que... É evidente que se as pessoas faltarem para ir para um incêndio, estão por natureza justificados. E depois, perdendo o vencimento daquele dia ou daqueles dias, será-lhes compensado através de uma bolsa que existe na Autoridade Nacional de Proteção Civil para esse efeito. É uma situação, porque são entidades privadas e que naturalmente têm aqueles funcionários à sua confiança. Na parte que diz respeito às entidades públicas, naturalmente têm a obrigação e o dever de os dispensar, se bem que às vezes pode não acontecer, quando isso acarreta para o prejuízo, qualquer tipo de prejuízo. Dr. Paulo Miranda, o município investe, digamos, o que pode. Contribuiu e contribui para o funcionamento do grupo de primeira intervenção, que os bombeiros têm em permanência, e também, como já disse, tem uma brigada florestal. São os meios possíveis ou são os avaliados como necessários da parte do município? Como disse aqui o Comandante Macedo, os meios nunca são suficientes. Numa hora de aperto, vamos achar sempre, eventualmente, esperemos que não, mas vamos achar sempre que os meios são insuficientes, não é? E é por isso que a função de quem combate os incêndios é um bocado ingrata, porque as pessoas, quando se veem depois apertadas, depois a culpa, muitas vezes atiram a culpa para cima dos bombeiros, quando muitas vezes dão o seu, não é muitas vezes, dão sempre o seu melhor e dão aquilo que têm e o que não têm. Relativamente aos meios, a Câmara, para além da manutenção da equipa EIP, faz o seu contributo para a Associação Humanitária todos os anos, e tem os meios próprios da Câmara, como que seja cisternas, retroescavadoras, todos esses meios, os kits florestais que a Câmara tem e que a Junta de Freguesia tem, e temos o Comandante Operacional Municipal que coordena toda e faz a ponte entre os meios da Câmara Municipal e os bombeiros. Isso é quantificável? É quantificável? Relativamente ao orçamento em termos de números do município. É fácil. É só fazer as contas. Não, nós temos um subsídio de 30 mil euros, não é? Anual. Temos o ano passado mais que isso. Pronto, houve um acréscimo. E este ano com um novo temos mais de 5 mil que foram agora entendidos para ajudar pontualmente a Rui Bens, não é? Foi uma determinação quando se criou aquele problema relativamente à Abra não fecha. Aliás, mantém-se aberta ou fecha, queria dizer. E depois temos também os 50% da EIP, portanto são partes iguais, 5 elementos, 14 meses, pagos em partes iguais com o município e a autoridade, que dá também cerca de 20 e tal mil euros, quase 30 mil. Pronto, são estes os custos que a autarquia tem com os bombeiros, e nós damos o retorno, que é muito mais do que isso. Há contas feitas, atenção, eu entendo que a autarquia deve dar sempre muito. E Vieira do Minho, nesta matéria, digamos que está mais ou menos ao centro. Temos umas que dão menos e temos outras que dão mais. Temos umas que participam com veículos, temos outras que não participam. E nesta matéria, eu posso dizê-lo, porque tenho dados para o fazer, que Vieira do Minho teve, nos anos 40, quando foi criado o Corpo de Bombeiros, deu um PACAR, que ainda existe, que é um carro histórico. Podíamos ter mais e devíamos ter mais, mas foram alienados, e temos um carro histórico que ainda hoje diz lá a Câmara Municipal de Vieira do Minho, que é o PACAR. E depois disso, passaram muitos anos, houve pontualmente um subsídio aqui e ali para a aquisição do carro, mas nunca deram nada. Quando a Câmara estava na responsabilidade do engenheiro Travessa de Matos, ou já do Dr. Jorge Dantas, portanto, ou numa fase ou noutra, já naquele final, e na sequência de um incêndio que destruiu um carro, foi-nos cedido por empréstimo um veículo que foi andando
nos bombeiros, até que quando cheguei, como era um Toyota, que aliás que ainda existe, e que não estava em condições de circular com aquele peso que estava desequilibrado, eu disse, este carro não é nosso, das duas, três. Ou é cedido a título definitivo para os bombeiros e eu vou adaptá-lo como deve ser, com segurança, para que os bombeiros possam estar com confiança a trabalhar com este carro, ou então não quero, porque eu cheguei a conduzir com ele, e quando eu sinto algumas dificuldades, eu sou bom condutor, quando sinto algumas dificuldades com os carros em determinado momento, eu também entendo que se não está bem para mim, também não está para os outros. Na altura, o Presidente da Câmara já era o Padre Albino, e foi feito então o negócio. Eles também, o carro já tem alguma idade, naturalmente, e ele já estava cá há 4 ou 5 anos e foi-nos cedido. Esse carro foi totalmente remodelado, através até de pessoas amigas que fizeram tudo. Olha, foi feito a nível de amortecedores tudo novo, totalmente grátis, através de pessoas amigas. Foi feita a pintura do carro completamente, que ele já não era vermelho, já era alaranjado. Foi feita a sua pintura também de borla. Foi metido um kit novo que foi a Presidente da Junta de Verde Minho, António Campos, que ofereceu para os bombeiros, e ficou um carro, um VLCI impecável. Portanto, esse foi mais um veículo, e de lá para cá, nada. Concluindo nisto, portanto, isto para dizer que o município de Verde Minho vai participando com estes valores que estão determinados, e tenho que dizer, porque também é de justiça fazê-lo, houve anos em que a autarquia dava pontualmente alguma coisa aos bombeiros, mas não havia mais nada, depois também foi dando qualquer coisinha, com o Padre Albino na Câmara Municipal. Isto é fazendo um bocado de história. O bolo para os bombeiros voluntários de Verde Minho passou a 30 mil euros ano, e ainda com ele passou o apoio para a EIP, e eu nunca esqueço, porque foi eu e os colegas do comando, tivemos um grande empenho, e a direção naturalmente, um grande empenho com a criação da EIP. Fomos a primeira EIP a ser criada em Verde Minho, porque isto cientes da necessidade de fixar bombeiros e de ter uma equipa permanente, e o município, que ao princípio estava um bocado renitente se deveria ou não apoiar, porque era uma verba significativa, quando outros já deram o primeiro avanço, o certo é que pararam, e nós fomos os primeiros a chegar à meta. O que se pode concluir, e podemos dizer que história, o município tem sido sempre parceiro e... Tenho que dizer, não é só esta idealidade anterior também, portanto, nesta matéria, aliás, isto vem, os 30 mil euros e o financiamento para a EIP vem de há 2 mandatos atrás, portanto, correu o mandato do Padre Albino, depois do engenheiro Jorge Dantas, e agora o do engenheiro António Cardoso. Mas eu espero que isto seja para melhorar. E há uma situação agora que eu posso dizer que tem havido um grande empenho, e eu sou das pessoas que mais tenho batido por esta situação do quartel, e o município tem ajudado, tem sido pelo menos, tem tido consciência das necessidades dos bombeiros. Agora, é sempre pouco, com certeza pouco, nós queremos muito mais, temos muitas coisas ainda para fazer dos bombeiros, há muitos carros que têm que ser reparados, há outros déficits que precisam de ser ultrapassados, mas só uma questão, que é o novo quartel estará operacional? Olha, o novo quartel, em termos de financiamento, já foi a anterior direção que fez a candidatura, foi aprovada no início, ou no final do ano, início do ano deste aqui, e porque nós já íamos com o comboio bastante adiantado, os limites para a construção são o dia 30 de junho portanto, este ano, deste mês. Nós sabemos que são obras de grande envergadura, quer dizer, a parte do grosso está concluído, está-se neste momento na fase dos acabamentos, aquilo está por ir a olhos vistos. Aliás, eu passo lá quase diariamente, quando venho do trabalho passo sempre lá, vou vendo a evolução daquilo. Tem sido feito ao longo dos tempos alguns ajustes, e neste momento eu tenho que congratular-me e estar muito satisfeito, porque além do projeto e daquilo que estava previsto, estamos a fazer a ampliação já do Parque Viaturas. Tenho batido muito por isso, tenho criado algumas chatices, porque eu sou muito persistente naquilo que estou dizendo. O executor da obra. E com a direção e com o próprio município, portanto, aqui isto é tripartido, é a direção dos bombeiros, os bombeiros,
é o construtor e é o município, portanto tem que haver uma garantia financeira por trás, e se não for o município a dar-nos essa garantia, pelo menos estamos cá nós para salvaguardar as costas. Isso nunca poderia ser feito. E neste momento estamos a ampliar o parque de viaturas, não é para o dobro, mas é quase. Portanto, isto é uma grande alegria, porque hoje passamos lá e já vemos da parte das traseiras os 2 pilares levantados, precisamente para levar uma cobertura na falta de E para não dizer exatamente, se não for no dia 30 é por aí. Pode demorar mais um mês, porque enfim, nós agora com esta ampliação vai-nos dando mais alguma margem, mas seguramente lá para setembro, finais de setembro... Só os dois minutos para ainda tentarmos falar um pouco e deixarmos ficar no ouvido das pessoas aquilo que é a prevenção. Uma das coisas que se fala sempre aqui é o ordenamento. Sim. Que esforços podem e devem ser, ou estão a ser feitos, e também estão a ser feitos no sentido de sensibilizar proprietários para, da parte naturalmente que aquilo que cabe ao município, que não é a única entidade nisso. Do que cabe ao município, o município tem alertado sempre para a necessidade, pelo menos à volta das habitações, quando são colocadas em risco, de fazerem a limpeza, para não termos, felizmente, não temos assim casos dramáticos como se vê aí por Portugal abaixo, de habitações a arder, e pronto, e temos tido esse cuidado de notificar, quando alertar as pessoas para a necessidade de procederem à limpeza das matas à volta das suas habitações. Relativamente ao resto, já aqui falei, não me canso de repetir, a Bolsa de Terras pode ser a solução ou uma ajuda significativa para esta questão da prevenção, uma vez que se as pessoas não fazem uso da propriedade, cedê-la e tendo um retorno financeiro, não é, o pagamento de uma renda, a terceiros que possam fazer uso dela e que a possam ordenar e evitar que estejam ao abandono. E o ordenamento da serra? O ordenamento da serra, a Câmara reativou a Associação para o Ordenamento da Serra da Cabreira, a APOSC, juntamente com os Conselhos de Balteio, juntas de freguesia, associações, para proceder ao ordenamento da serra. Só que grande parte da serra está no perímetro florestal, está com o ICNF, e tem que ser sempre de acordo com estas entidades todas. E como vai o diálogo? Vai bom. Pelo menos cordial. Eficaz não se sabe tanto. Até pelas dificuldades que tivemos e sem conseguir de ter aqui um representante da administração florestal. Comandante, relativamente à questão da prevenção, eu recordo-lhe o tempo, o discurso, enfim, tem que se repetir em algumas circunstâncias, mas recordo-lhe que já houve mais, para quem tem memória como eu, já houve mais participação das pessoas no apoio aos bombeiros, no trabalho. Este é um assunto recorrente. Na prevenção. É necessário, como dizia aqui o Dr. Miranda, que é necessário agir sobre as pessoas, pelo menos naquela parte que é de mais risco para as habitações. Eu penso que nas habitações as pessoas já vão tendo consciência da necessidade de fazer as limpezas à volta das suas propriedades, do edificado. Isto por causa dos próprios riscos que correm. E penso que não é a maior dificuldade dos bombeiros, não é por aí, porque as pessoas, se estiverem a residir, as coisas estão mais ou menos limpas. O problema daquelas habitações que ou estão devolutas ou são só sazonalmente são ocupadas, e naturalmente a prestação vai crescendo. E não é só os matos, que os matos às vezes até não existem tanto, são os próprios herbáceos que vão crescendo e depois ficam secos, e que há uma continuidade de material combustível que se vai prolongando desde a zona de floresta ou de mato até à própria habitação. Se a habitação, as pessoas chamam rastilho. Exatamente. Se a parte, e que é rápido, que são herbáceos, portanto rápida. Aquilo é uma combustão rápida, e que desenvolve portanto, vários metros, no minuto, 100 metros, se tiver corrido a vento. Portanto, são os fenos, e isso arde muito rápido. Eu tenho já visto, até há filmes dessa natureza na internet, e vê-se. Portanto, essa aí é uma grande dificuldade. Mas, enfim, as pessoas que estejam mais ou menos integradas numa área habitacional, os próprios vizinhos vão cuidando disso. Se houver uma situação de incêndio, uns vão protegendo os bens dos outros. Quando são casas isoladas, aí já é dificuldade. Não é por acaso, estou-me a lembrar do incêndio que houve em Salamonte aqui há 3 anos, em que
houve cortes. Eu nem sabia da existência dessas cortes no meio daqueles campos, de fracos acessos. Os acessos eram feitos por caminhos entre as próprias propriedades e que ardeu uma ou duas cortes que eram edificações que nós nem sabíamos que lá existiam essas edificações. Portanto, se havia fenos, se os campos não estavam tratados, se, naturalmente, quando chegou a esses espaços, que eram estábulos e alguns deles com feno dentro, naturalmente aquilo ardia. Quanto ao resto, a floresta em si, o mato em si, aí é muito difícil controlar isso. Por muita divulgação que haja, por muita necessidade que há em divulgar os cuidados a ter em termos de prevenção, não há. Depois as multas, enfim, não têm aquele poder. Não são dissuasórias. Porque, enfim, há sempre a não forma de perdoar, as dificuldades muitas vezes de pagar, e eu não sei francamente se é por aí que se deve ir. A sensibilização também não chega. Eu penso que, e agora isto é quase político, mas muitas das propriedades, o privado que não sabe zelar devia passar a público e depois então responsabilizar as entidades públicas. Fica-se a ideia final e fica também a ideia inicial de que a prevenção cabe a todos. Hoje falamos da prevenção dos focos florestais. Agradecemos a presença do Dr. Paulo Miranda, vereador da Proteção Civil, e ao comandante António Macedo, do Corpo Ativo dos Bombeiros Voluntários de Via de Minho. Assim, onde quer que nos tenham ouvido, continuo com um bom fim de semana, 2 a 8 dias. Vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.